Zacarias 4, verso 9 e verso 10. Zacarias 4, 9 e 10. Uma versão diferente, não se preocupe. As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Vamos podem sentar. Realmente eu achei que isso assim, em cima da hora que eu lembrei do texto. A época que a gente começou, esse texto foi lido algumas vezes, porque nós entendíamos que essa obra tinha algo especial e não seria como aqueles movimentos lá na época em que o Velho Testamento estava terminando e o Novo Testamento, em Atos lá, dos homens, que eu esqueci o nome dele, faz parte, né? Você vai ficar velho também, vocês vão ver. Ele falou assim, Teudas levantou-se dizendo ser alguém e acabou o movimento. Depois veio Judas e levou os 400 com ele, mas o movimento acabou também. Gamaliel. E diz assim, se essa obra for de Deus, ela vai permanecer. Se é de homens, ela vai terminar. Né? E a gente entendeu que essa obra que o Senhor tem para nós, realmente, é do Espírito Santo. Glória a Jesus. Agora, jovens, né? Eu sou mais velho, mas eu vou dizer que eu fui ungido com 5 anos de idade. Né? Por isso que eu sou assim, fazem 40, então, vocês sabem que não é tanto assim. Né? Quantos anos de ministério? 5 anos. 45 anos. Não, 41 de ungidos, né? Isso que é um problema. 40 de ordenado. E nós vivíamos uma época de renovação. Nós estávamos um grupo de irmãos, todos jovens, todo mundo casado no Gerson, né? E o Jorge, logicamente, os pais dele, mas todos os demais éramos jovens. Então nós tínhamos aquele ímpeto de evangelizar, de fazer coisas, ir para a rua, evangelizar. Nós fazíamos viagens para o interior e voltávamos para cá. Então era uma bênção muito grande que nós tínhamos lá. Nós éramos líderes da igreja na época. O Gerson era superintendente. Vou entregar o ouro aqui todinho. O Gerson era superintendente da escola dominical. Era professor de jovens e outros irmãos também tinham atividades, né, na igreja. E aí um jovem, que era o Vanias, foi o primeiro evangelista de São Paulo, ele falou que em Vitória havia uma igreja, um grupo de jovens, e na época não havia seminários como hoje, então eram feitos encontros nas datas de feriados. Então o carnaval, por exemplo, era encontro de jovens. Então ele nos convidou para ir a Vitória conhecer esse encontro de jovens, e fomos lá conhecer aquilo tudo, e havia quase 3.000 jovens lá do Brasil inteiro, muitas pessoas, né? E bancos de madeira, não tinha nem encosto naquilo, a gente ficava 4 dias se equilibrando aqueles banquinhos tudo torto, cada um de um tamanho e tudo mais. Mas foi uma bênção muito grande, porque o Senhor nos mostrou a beleza dessa obra. Isso foi nos chamando muito a atenção, porque a gente queria fazer a obra como fazia também, do nosso jeito, do jeito da renovação espiritual, que era uma tendência naquela época, muitos irmãos em igrejas, grupos se levantando, Jovens da Verdade, outros grupos aí, vencedores por Cristo, e a gente estava nesse auge todo, empolgado com essa bênção, esse momento especial de visitação, porque muitas igrejas evangélicas tradicionais foram avivadas pelo Espírito Santo, metodistas, presbiterianos, batistas, né? Então nós fomos parte dessa bênção do Espírito Santo naquela época. O Senhor nos separou esse grupo de irmãos e nós estávamos ainda na igreja renovada, e lá em Vitória eu fui no encontro de jovens em fevereiro de 77, né? E lá a gente começou a conhecer os irmãos um pouco mais de perto, e em julho nós fomos para Vitória, acho que teve junto nessa época. Eu estava lá naquele encontro de jovens, muita gente. No último dia era a reunião do presbitério. Então as igrejas subiram para a Vitória, para o Manaim, e iam fazer um encerramento com a reunião do presbitério.
e aí de repente eu lá no meio, aí chamaram meu nome para ir lá na frente, que eu seria ungido, né? E nós estávamos na renovada ainda, né? E eu falei, mas o que é ser ungido? Ele está na frente. Eu fui lá para receber oração e puseram as mãos, e a gente demorou para entender, para cair a ficha, né? 19 ou 20 anos? 19, acho que 19 ou 20 anos. Então foi uma surpresa muito grande. E nós ficamos 3 meses ainda na igreja renovada, porque não tinha Maranata em São Paulo, sul do país também não, que tinha até Rio de Janeiro, né? Só até o Rio, então não tinha São nada. Gonçalo. São Gonçalo, tinha umas igrejas boas, fortes, tudo mais, mas São Paulo não tinha nada. E nós ficamos na renovada esperando um sinal do Senhor, né? E aí nós entendemos que era hora de pedir o desligamento da igreja renovada, e o que a gente entendia é que havia um temor tão grande, a diferença para nós de renovação para a obra, né? E na época não era Maranata, era a igreja cristã presbiteriana, mas era uma diferença tão grande que a gente não se julgava digno de estar na Maranata. Tal o nosso desnível espiritual diante das revelações do Senhor, diante da graça que o Senhor operou ali nos Manaíns, nos encontros, era para nós um mundo totalmente diferente. E a gente ficou com medo de pedir demissão aqui da igreja e não ser aceito na Maranata. A gente fica, será que nós vamos ser aceitos? A gente ficava se perguntando, será que Deus tem uma bênção para a gente de tal maneira assim? E realmente o Senhor nos abençoou. Se não me engano, no dia que nós pedimos demissão da igreja, o pastor, não sei, o pastor Jonas teve uma visão a nosso respeito lá em Vitória, para que orassem a nosso respeito aqui, porque Deus tinha uma bênção a realizar no nosso meio. Então foi algo extraordinário. Nós começamos então a reunir na casa do Gerson, que era ali no Jardim Joamar, né? Morava ali, faziam cultos ali, com 14, 15 irmãos, que era a média que saiu de lá da renovada. E em janeiro de 78 nós inauguramos, ou consagramos o primeiro salão em São Paulo, que foi no Tucuruvi. Até tem umas fotos aí, depois eu vou passar para os irmãos aí. E começou então lá no Tucuruvi esse trabalho de fazer as coisas, fazíamos do nosso jeito, evangelização à la renovada, né? Fazia para a igreja, ia para a rua, fazia evangelização, e só veio uma família para a igreja, né? E deram um trabalho medonho para nós. Tucuruvi é um bairro católico, um bairro muito difícil, e o Senhor dizia para nós, vou encher esse salão de pessoas, vou encher. E de repente começou a vir a Sandra, né, que era médica, e ela começou a vir, depois veio a Iracema, a Josué, e Sueli veio de Guarulhos, e aí foi bom, né? A melhor parte mas assim, muitas pessoas vindo, e quando a gente foi ver, o salão estava quase cheio de pessoas. E o Senhor foi glorificado, né? Usando os jovens, pessoas que não tinham experiência nenhuma em termos de obra, de dons espirituais. E o que nos chamou muita atenção foi os dons, porque a gente estava numa igreja em que havia barulho, 10, 15 falando de língua ao mesmo instante, e o pastor trazia uma interpretação lá de qualquer maneira. Então aquele tipo de dom que a gente sabe que existe o dom espiritual, mas era uma coisa confusa, sem sentido, não tinha discernimento. O pastor dizia que tinha 9 dons espirituais, né? E a gente começou a perceber que não era exatamente isso que a gente queria. E até que o Senhor foi nos abrindo os olhos, nos dando entendimento. E aos pouquinhos a gente foi aprendendo, né? Sofrendo, apanhando. E de vez em quando vinha pastor espiritual para cá, para dar assistência. E depois, de um certo tempo, o pastor Ribeiro foi destacado para ficar aqui conosco um bom tempo. Então, nessa época, nós já tínhamos um salão ali na Galeria Metrópole e também um início de trabalho lá em Suzano. Então, foi bem no início de tudo, né? E a obra foi aos pouquinhos crescendo, irmãos começaram a vir, e a gente viu a mão do Senhor presente em tudo isso. A gente glorifica o Senhor por essa bênção. Nessa época, o grupo entendeu que estava indo para uma obra do Espírito Santo, ou que simplesmente nós estamos indo para uma igreja melhor? Uma igreja melhor, a gente não tinha esse alcance assim tão grande de que é obra do Espírito Santo. A gente entendia que era uma igreja melhor, tinha mais experiência, tinha mais pastores avivados, né? E avivado no sentido espiritual, não o renovado que é bater palma e fazer barulho, mas era uma santificação verdadeira. A gente via cultos rápidos, os nossos eram demorados, né? Então, e havia revelações, profecias. Quando se falava profeticamente, o Senhor falava, havia um temor muito grande no nosso coração, né? A gente sabia que aquilo realmente era a operação do Espírito Santo. Não
que lá atrás não fosse, mas havia um desnível muito grande para nós. Então, isso foi algo que marcou muito a nossa vida. E na época eu fui ungido sendo ainda solteiro, né? Uma coisa louca. Né? Não sei se teve mais algum, o Gerson já estava casado. O Josué também já foi casado na época. Mas foi uma situação totalmente diferente. E houve uma fé muito grande lá no cemitério, porque uma das irmãs, creio que foi ela a culpada, que teve a revelação para que eu fosse ungido, né? E eles entenderam que aquilo era do Espírito Santo. A gente não estava nem na Maranata, nem na obra, estava na renovada, e o Senhor deu uma revelação para ungir um rapaz lá, com 19, 20 anos, todo doido, e foi ungido, e eu vou abençoar essa obra, e o Senhor pôs a mão e houve um grande crescimento. Mas foi um sinal profético, né? Daquilo que Deus tinha a fazer. Foi porque aquele professor do presbitério que haveria em São Paulo e o sul do país seria alcançado, e foi por intermédio desses irmãos, e no ano seguinte, em julho de 78, eu fui ordenado. E nesse mesmo dia foi ungido o Vanias, Jesaías, Gerson e Josué, no mesmo dia. Então, a irmã Sara veio para São Paulo, aqui do Curuvi, na época do salão, e falou para nós: eu não estou entendendo porque tem tanto ungido aqui. Era um salão pequeno, era uma garagem de carro, na verdade. Né? Eu não sei por que tem tanto ungido aqui em São Paulo. Eu acho que Deus tem algo muito grande a fazer. Né? E foi fazendo aos pouquinhos, a gente foi crescendo. E estamos aqui hoje glorificando o nome de Deus. Aleluia. Isso é 78. 78 que foi a ordenação e a unção dos Gerson, Neymar, Vanias. Neymar foi depois. Neymar foi em 82. Então foi para nós uma experiência muito grande. E nessa transição entre sair da renovada e ir para Maranata oficialmente, nós fizemos uma viagem para Assis. A sede da igreja renovada era em Assis. E era uma igreja de 600 pessoas, uma igreja enorme, eu nunca vi tanta gente assim. Ficamos assustados com aquele tanto de gente. E o pastor foi, levou um grupo de jovens e tal. E eu, no caminho, nós fomos de trem para lá, né? Você também foi, né? Fomos de trem e tal. Eu tinha trem naquela época que funcionava, né? E aí fui lendo aquela apostila de obra de Davi, obra de Saul, e fui lendo aquilo, Fundamentos da Obra. E aí chegou lá o pastor presidente do Brasil, perguntou assim: tem alguém para pregar na escola dominical hoje e tal? E aí o pastor jogou a bomba na nossa mão, aí o pastor da Renovada jogou na nossa mão, e eu acabei falando de Davi e Saul, porque eu tinha ouvido aquilo, estava com a apostila na mão, e fui falando de Saul e Davi. O pessoal ficou impressionado, porque nunca tinha entendido a profundidade tão grande que havia na vida de Davi, comparando com Saul como uma obra velha. Eles não entenderam a canelada, né? Porque quando a gente falou de obra de Saul, a gente queria dizer que eles estavam sendo Saul, mas sem pretensão nenhuma de brigar, porque nós estávamos lá na renovada ainda, então não era essa a intenção, mas ficou um testemunho muito forte na vida deles, daquele trabalho que foi feito ali. Os jovens A revelação que chamou a atenção dele. Muito. Eu fui almoçar na casa de porque eles distribuíram os jovens nas casas. Esse testemunho foi. Ele é cúmplice disso. Não. A gente fica aqui com vontade de falar também. Essa mensagem foi um marco profético para a obra, para a nossa saída da Maranata. Porque ficou saída da saída da renovada. É um ato falho, né? Depois de tantos anos. Está gravando? O detalhe foi o seguinte: eles não conhecem revelação. Mesmo na renovação, eles têm os dons, mas daquele jeito. O Edgar falou. Aqui na Vila Zilda, onde a gente frequentava, tinha uma profetisa que levantava e dizia assim, interpretando, né? Sim. Irmão pastor, e agora você vai fazer tal coisa? E começava a ditar as ordens de governo, e foi um dos elementos fundamentais que nós saímos também. Mas lá em Assis, quando o Edgar pregou essa mensagem, chamou atenção pela revelação da palavra. Depois eles distribuíram os jovens, nós fomos almoçar cada casal, assim, na casa dos irmãos da igreja de lá. O assunto foi a revelação. Não se falava outra coisa. Ninguém falou na evangelização, ninguém falou na nossa viagem.
foi a revelação. Então ali, para nós jovens que estávamos, vamos, ali foi uma mensagem decisão. definida Né? para o nosso grupo. Glória a Jesus. Uma bênção muito grande que o Senhor nos deu ali. Então, glorificar o Senhor por essa bênção, né? Glória a Deus. As mãos do Senhor Mabel que começaram estão continuando nessa obra e o Senhor nos agraciado de continuarmos aqui louvados e exaltados. Deus abençoe os irmãos. E as fotos? Só isso? As fotos, eu posso passar aí. Passa aí. Tá. Tá fácil não? Dá para passar? Quer dizer, O eu posso preparar. nosso técnico em informática, Paulo Jorge. Segunda-feira que vem está tudo Meditarei, só vai ser o outro, prepara aí.